Essa mensagem vai impactar você. O que é mais importante? Unção ou presença? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A sabedoria é a manifestação do Espírito Santo. A sabedoria sempre cumpre a função do Espírito Santo, ou seja, aconselhar, revelar, dar prudência, acalmar nos momentos difíceis. O nosso maior problema nos dias atuais é que nós não temos vida. Você pode me perguntar então, como estamos fazendo tantas coisas? Como alguns milagres acontecem? Eu vou retratar isso através da história de dois homens famosos na Bíblia, Saul e Davi. Saul foi ungido como o primeiro rei sobre Israel. O óleo caiu sobre a sua cabeça e ele foi levantado rei sobre a nação de Israel. No segundo ano do reinado do rei Saul, ele cometeu um grave erro. Saul fez algo fora do tempo. Ele se viu pressionado pelos filisteus que estavam avançando sobre a nação de Israel. Israel encontrava-se em perigo e Samuel, o profeta da época, ainda não havia chegado. Com isso, Saul precipitadamente cometeu um erro. Ele ordenou que trouxessem animais e sacrificou-os ao Senhor, ato que apenas Samuel, como profeta, poderia ter realizado. No momento do sacrifício, Samuel chegou e, surpreso, perguntou: O que você fez? Saul respondeu: Os filisteus estavam avançando, o povo de Israel estava fugindo e você não estava aqui no tempo que havia sido combinado. Então eu tive que fazer o sacrifício. Samuel respondeu: Hoje Deus te confirmaria como rei sobre toda Israel, mas devido ao seu ato, ele toma de ti o trono. E de uma forma muito estranha, a Bíblia diz que Saul reinou por mais 38 anos sobre Israel. Aí vem a pergunta: se Deus tomou o trono de Saul, por que ele governou por mais 38 anos? Responda você: porque Deus só toma aquilo que ele dá. Saul continuou no trono porque quem havia dado aquele trono físico para ele foram as 12 tribos de Israel. Deus, de fato, já havia levantado outro rei. Os 12 chefes das tribos de Israel reuniram-se com Samuel e pediram que lhes desse um rei, pois todas as outras nações tinham um monarca. A nação que foi colocada para ser modelo do céu aqui na terra queria copiar uma nação comum. E isto acontece com muitos de nós. Deus coloca-nos para sermos modelo para os outros, mas infelizmente, por muitas vezes, copiamos os comuns. Para que você entenda profundamente esta mensagem, preciso esclarecer algo muito importante. Temos um inimigo de nossa alma, o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas antes de matar e destruir, ele precisa roubar, pois é no roubo que ele nos enfraquece. Um exemplo mais claro: Roma, quando tomava uma cidade, eles primeiramente roubavam vagarosamente aquela cidade. Primeiro eles roubavam a água, a comida e com isso enfraqueciam aquele lugar. Quando aquela cidade já se encontrava fraca, eles invadiam para matar e destruir. Se o diabo não roubar primeiro, você não ficará debilitado o suficiente para ele entrar e destruir. Você pode estar perguntando: mas como que ele nos rouba? A cada princípio que você quebra, a cada situação que você se entrega, cada descontrole emocional, ele vai te enfraquecendo, para que no momento oportuno ele possa te derrubar.
Entenda isso. O povo queria um rei, porque todos tinham um rei. Com isso, Deus falou para Samuel: tudo bem, Samuel, não discuta, dê um rei para eles. Quando Deus tomou o trono de Saul, ele não tomou o trono físico, pois o trono físico foram as 12 tribos que deram, como já foi falado. Deus tomou o manto de autoridade, a conexão que Saul tinha com ele. A partir daí, Deus nunca mais falou com Saul, a ponto de ele começar a consultar necromantes para iludir o povo que Deus estava falando com ele. Por algum tempo, Saul tentava escutar Deus através de profetas, até que Deus os repreende, pois ele não queria mais se comunicar com Saul. Olha, gente, que terrível isso! Ser rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, por um amigo, já deve ser algo terrível. Agora imagina ser rejeitado por Deus. Saul, por mais que tivesse autoridade, havia perdido a conexão com Deus, havia perdido a própria vida. Nos dias de hoje existem muitos Sauls, pessoas que são líderes, estão no altar, mas perderam a conexão com Deus. Isto é muito sério. São líderes que já morreram, porém estão tentando mostrar que têm vida. Não se surpreenda com pessoas no altar, pessoas no trono, porque Saul ficou 38 anos no trono, sem Deus estar com ele. Consegue compreender? Preste atenção nessas passagens. Êxodo 33, versículos de 1 a 4 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vá para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Aí vamos para a passagem de Êxodo 33, versículos de 11 a 15. Presta atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Que passagens poderosas! Moisés sabia que a presença era mais importante que a unção. A presença era mais importante que a unção. A unção estava na cabeça de Saul, mas a presença estava com Davi. Você consegue entender? Saul nunca cometeu os pecados que Davi havia cometido. Saul nunca matou inocentes, não cometeu adultério, não matou crianças. Saul nunca fez isso. O que Saul fez apenas foi sacrificar antes do tempo e depois dar uma desculpa do porquê havia feito aquilo, ao invés de arrepender-se. O seu problema nunca foi o pecado que você cometeu, nem o passado que você teve. O seu verdadeiro problema é o que você fez depois do pecado, o que você fez depois do problema. Quando Deus perguntar a você alguma coisa, jamais dê alguma desculpa como Saul fez, pois Deus detesta desculpas. O Senhor pode levantá-lo de um fracasso, mas nunca de uma desculpa.
Que isso fique gravado no fundo da sua alma. De tudo que você tem que dar para Deus, nunca dê uma desculpa. Não existiu um homem na Bíblia que deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. O problema não foi os seus pecados, mas sim o que você fez quando Deus falou contigo. Te pergunto, você deu uma desculpa ou você se arrependeu? Por muitas vezes damos desculpas porque a unção não se retira de nós. O que sai é a presença. A vida você não tem com unção, a vida você tem com a presença. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. Você pode estar perguntando, qual a diferença entre a unção e a presença? A unção, ela capacita você para fazer. A presença é vida para o ser humano. A presença de Deus tem que ser inegociável. Quando você sofre uma tentação, a unção continua, você caindo ou não, mas a presença vai embora e a vida vai sendo roubada aos poucos. Lembra-se, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele começa a roubar aos poucos, tirando a presença pouco a pouco. Um dos grandes problemas da nossa geração é que temos capacitação para fazer as coisas, mas a vida não está mais conosco. Estamos morrendo aos poucos. O governo está se desintegrando, a família está desestruturada, a vida está acabando. Os enfermos não estão mais sendo curados, os mortos não estão ressuscitando. E tudo isso porque a presença foi embora. Para recuperarmos a presença de Deus novamente, teremos que mudar tudo, abrir mão de diversas coisas. A vida se encontra na presença de Deus. A vida não está na unção que você carrega, na capacidade que você tem para fazer as coisas. A unção ensina você como fazer e capacita para fazer. Saul sabia como fazer. A Bíblia relata que ele era o homem mais bonito de Israel, um grande general de exército. Só tinha um problema. Ele já não tinha mais vida. Ele procurava profetas, necromantes. Enfim, ele tinha que dar um jeito de fingir que a vida estava com ele, mas verdadeiramente a vida havia ido embora. A presença havia ido embora. Ao contrário de Davi, que estava todo errado, cheio de problemas, mas Deus nunca saiu da presença de Davi e Davi da presença de Deus. Deus nunca saiu do quarto de Davi, pois quando Davi clamava, Deus logo se manifestava. Mas por quê? Porque não era pelo erro, não era pelo pecado, era pelo coração. O povo de Israel tinha coração duro. Davi era pecador, mas tinha um coração, e com isso Deus queria ficar com ele. Não tem a ver com a sua capacidade, mas sim o quanto você quer a presença de Deus. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiverem comigo, nada do que eu faço será relevante, pois não terá vida. Avivamento não é você ficar arrepiado. Avivamento é voltar a viver em todos os sentidos. O problema nunca foi o pecado. O problema é quando e como você responde quando Deus fala. Chegou a hora de amadurecermos na fé. Deus não está preocupado com suas conquistas materiais. Deus não está preocupado se você tem vida ou não. Ele não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com verdade e mentira, vida ou morte. O ser humano tem uma necessidade de saber o que é certo ou errado, pois quando ele quer errar, ele busca uma aprovação. O problema não é ser certo ou errado, o problema é se você vai ter vida ou morte, se é verdade ou é engano. Deus nunca vai te julgar pelo certo ou errado, pois o certo e errado têm os seus pontos de vista. O certo e o errado é um ângulo muito amplo. Já a verdade e a mentira não, elas são estreitas, como a vida e morte. E Deus te chama para a vida e a abundância.
Os resultados que a unção provoca não te garantem vida, mas a vida te garante os resultados, porque quando você tem vida, tem presença, você tem vida em grandiosidade, pois quem tem vida tem tudo, quem tem a presença de Deus tem tudo, tem sabedoria e chega com mais facilidade aos resultados. Quanto tempo dura a vida de uma bateria de celular? 5, 6, 7 horas, não é isso? Quando começa a acabar a vida de um celular, o que se deve fazer? É simples. Conectar na fonte e ele carrega 100% novamente. Quando está conectado na fonte. Nada funciona quando não estamos ligados na fonte, que é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presença é muito mais importante que unção. A única coisa que faz Deus sair do seu trono de glória para se mover ao seu favor é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado ele não pode resistir. Quem tem a presença de Deus muda qualquer ambiente. A presença de Deus em nossas vidas pode mudar todas as situações, por pior que pareçam. Aonde tiver morte, a vida vai sobrepor a morte. Aonde tiver falência, quando você entrar, a prosperidade vai sobrepor a falência. Aonde tiver demônio, o Espírito de Deus vai sobrepor. Pois se tem algo que o inferno respeita e muito, é a presença de Deus. Quando você está com a presença de Deus, tudo que é perfeito vai ficar. E tudo que é impedimento vai embora. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, peço a Ti que através desta mensagem, corações sejam quebrantados. Aprendemos hoje com Saul e Davi sobre unção e presença. A sua presença é vida, Senhor, e é ela que buscamos. Sem sua presença não somos nada. Por mais unção que podemos ter, a sua presença é primordial. Quebrantamos nosso coração em sua presença e pedimos perdão humildemente por todos os pecados ainda não confessados, por atos, palavras ou omissões. Queremos sua presença, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro, Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.